A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 13, que fala dos dois discípulos que estavam de caminho para Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é que vos preocupa? E de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Meus irmãos, essa palavra nos fala sobre esses dois discípulos do Senhor Jesus, que não eram dos 12, mas eram discípulos do Senhor. A Bíblia diz que já é o terceiro dia que tudo havia acontecido, da crucificação. Eles estavam saindo de Jerusalém, estavam de volta para Emaús, que era uma aldeia que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam voltando para suas vidas antigas. E aí eles estavam tristes, porque quando fala triste, significa que não era o que eles queriam. E eles estavam como se estivessem decepcionados. Estavam tristes. Quando chegasse lá em Emaús, eles não sabiam talvez nem o que falar para as pessoas, teriam que enfrentar as pessoas. As pessoas iriam talvez debochar deles e falar: ué, o que aconteceu com o vosso mestre? Não era ele o Messias? Não era ele o Cristo? Então eles estavam muito tristes, estavam abalados. E de repente, na medida que eles iam caminhando, indo em direção a Emaús, tristes, a Bíblia diz que Jesus se apresentou ali, mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam impedidos para o reconhecer. Eles nem reconheceram Jesus e nem a sua voz. Isso nos mostra que já é como se estivesse perdendo a visão espiritual e a audição espiritual. E a Bíblia diz que então Jesus perguntou o que eles estavam conversando. E eles fala para Jesus: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então ele tratou Jesus como um peregrino. E Jesus chega e fala: quais? E eles começam a falar a respeito de Jesus, o Nazareno, o varão provado, varão profeta, poderoso em palavra diante de Deus e dos homens. Então, eles começam a narrar, a falar sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, que os principais, as autoridades, os principais sacerdotes, as autoridades haviam entregado, haviam condenado e haviam matado ele. E eles começam a falar que eles pensavam que era ele, Jesus, que iria redimir Israel. Mas depois desses últimos acontecimentos, eles falam que já era o terceiro dia que tudo havia acontecido. E eles falam que algumas mulheres haviam ido ao sepulcro e, chegando lá, encontrou ele aberto, não tinha o corpo, não estava lá. Elas falaram terem visto uma visão de anjos, dizendo que ele havia ressuscitado. Alguns irmãos haviam ido lá e realmente haviam constatado que realmente o túmulo estava aberto e o corpo não estava lá. Mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram naquelas irmãs. Então o terceiro dia, já é o domingo, eles estão voltando para as suas vidas
antigamente. Jesus, ele fala honestos e tá de coração. Jesus chama a atenção deles, porque tudo estava escrito na palavra, Jesus havia pregado. Inclusive o Senhor começa a resumir, passando por todos os profetas, contando sobre o que iria acontecer com Cristo. E eles não percebem que aquele homem que estava ali era Jesus. Em momento algum eles perguntam qual é o seu nome, qual é a sua ocupação, porque isso mostra que quando a pessoa está fragilizada, quando a pessoa está passando uma prova, está passando um processo, ele começa a perder, muitos começam a perder um pouco a espiritualidade, começa a dar mais, quando a pessoa começa a dar mais crédito para o problema e não para a palavra. E olha que muitas vezes Deus tem falado conosco de muitas coisas que está para vir, que muitas coisas que iam vir e já está acontecendo, e de muitas outras que está para vir. Ou quando muitas vezes Deus tem falado algum problema relacionado até mesmo para a pessoa. Só que quando os problemas começam a acontecer, a pessoa esquece daquilo que Deus falou. E muitas vezes a pessoa, ela pensa que a prova que ela está passando vai demorar pouco tempo. Então no começo ela está ali naquela fé, naquela confiança. Mas quando o tempo vai passando e que as coisas não mudam, aí a fé começa a desestabilizar e a pessoa começa a voltar para trás, como esses dois estavam voltando para Emaús. E nessa hora, só quem poderia trazer de volta aqueles dois era Jesus. E o Senhor vai lá, conversa com eles. Quando chega perto da aldeia, Jesus faz menção de que vai mais adiante. Um deles, chamado Cleopas, chega e fala: olha, o sol já declina, já é tarde, vem pousar conosco e amanhã tu segue o teu caminho. E quando chega lá na casa, Jesus, ele pega o pão, e olha que a casa não é de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus, ele pega o pão. E ali quando Jesus, ele parte o pão e dá para eles, os seus olhos são abertos novamente, espiritual, e eles reconhecem Jesus. E eles começam a falar: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expôs de Escritura Sagrada. E eles voltam na mesma hora para Jerusalém. Meus irmãos, tem muitos pontos importantes nessa palavra. Jerusalém representa a presença de Deus, Jerusalém representa a igreja, Emaús representa a vida antiga. Voltar significa desistir. 3 dias que que tudo havia acontecido, representa o momento da prova. 3 dias representa o seguinte: eu pensava que ia ser rápido, mas já está demorando. E no momento que as coisas vão acontecendo e vai demorando, a pessoa vai enfraquecendo mais na fé. E aí a pessoa começa a voltar para trás para a sua vida de antigamente. Glória a Deus. Quando esse homem chamado Jesus, que até então eles não tinham perguntado o seu nome, começa a conversar com eles, e eles não perguntam quem é você, qual é o seu nome, qual é a tua ocupação. Mostra o momento da prova, da luta. A gente acaba muitas vezes aceitando a ajuda de qualquer pessoa. Ainda bem que ali era Jesus, mas poderia não ser. E quando eles levam Jesus para sua casa, ainda bem que era Jesus, mas podia ser que não fosse. E olha só que coisa interessante, porque eles é que são o dono da casa e Jesus é que pega o pão para partir. Então você vê que a fragilidade é tão grande, sabe? É quando a gente começa a aceitar, você conhece uma pessoa agora e já cria uma amizade muito grande. Ainda bem que ali era Jesus, mas podia ser que não fosse. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, eles comeram o pão que representa a palavra,
o alimento espiritual, que alimenta o espírito. Glória a Deus. Que o Senhor venha te alimentar. Que o Senhor, você que está andando de volta para Emaús, pensando que essa crise, pensando que esse problema, essa luta na tua vida, ou esse problema que está acontecendo no mundo inteiro, seria uma coisa passageira, mas está demorando, e isso está fazendo você ficar debilitado da fé, e você está querendo voltar para a sua vida antiga. Jesus está indo encontrar com você. Jesus está voltando para se encontrar com você, está te dando pão para te alimentar, para você voltar para Jerusalém. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.